Olá, gente, tudo bom? Bom, me enviaram uma pergunta, né? Como que eu entendo o dom de línguas? Muito bem. Vamos ver o contexto geral da Bíblia, né? Referente ao dom de línguas, tá? Primeiramente, gente, Deus criou o mundo, tá? Que língua que Adão e Eva falavam? Provavelmente a mesma língua que se fala no céu, tá? Que língua é essa? Não sei. O que aconteceu? Muito bem, Adão e Eva pecaram, a raça humana se corrompeu profundamente, e se corrompeu tão vastamente que um dia Deus chegou e falou assim: olha, eu vou destruir o mundo com água. Foi quando veio o dilúvio, mas havia uma família fiel a Deus, a família de Noé, né? Então Deus salva a família de Noé através da arca, né? Então todo mundo conhece ali a história da arca de Noé, né? Como Deus protegeu Noé e sua família dentro daquele barco de madeira, tá? Não foi o barco que salvou eles, viu, gente? Foi Deus que salvou eles, utilizando aquele barco, né? Muito bem. Então, o que acontece? Noé e sua família eram os únicos sobreviventes dessa catástrofe mundial e continuavam falando a mesma língua que Adão e Eva falavam, tá? A Bíblia não dá nenhuma indicação sobre línguas nesse ponto aí, mas nós supomos que eles falavam a mesma língua que seus pais, avós, bisavós falavam, tá? Muito bem. E nós temos isso de maneira comprovada aqui em Gênesis capítulo 11. Noé teve os seus 3 filhos, seus filhos tiveram filhos e os seus filhos dos seus filhos foram tendo filhos e filhos e a humanidade foi se multiplicando. Só que o pecado começou a se alastrar de novo. E nós temos aqui no capítulo 11 a história da Torre de Babel. Olha só, Gênesis capítulo 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se quiser você pode conferir na sua Bíblia, tá? Eu estou usando aqui a minha Bíblia digital, tá bom? Essa aqui é a versão Almeida Revista Atualizada. Muito bem, vamos lá. Gênesis capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Está aqui em azul, né? Então, havia apenas uma linguagem na terra toda. Provavelmente era a língua de Adão e Eva, que era a língua dos anjos, tá? Uma língua de comunicação, eles conversavam. Deus falava com Adão e Eva. Quando você lê o Gênesis ali, Deus falando com Adão e Eva, tal, era nessa língua aí, tá? Muito bem, mas o que a raça humana naquele ponto ali, que estavam se multiplicando de novo, que começou a surgir no coração deles aí? Rebeldia, né, gente? Olha só. Verso 4, ó. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, tá? Gente, então é amarelo ali, tá? Gente, os habitantes daquela região decidiram: vamos construir uma torre e vamos ficar muito famosos e poderosos e vamos nos unir cada vez mais, né? Você vê ali um propósito materialista, orgulhoso. Ninguém estava preocupado em buscar a Deus ali. E Deus percebeu que a maldade iria se espalhar rapidamente de novo, com toda aquela união de forças para construir aquele prédio magnífico, para que eles pudessem se orgulhar e ser mais poderosos e tal. Deus viu que eles iam para o mesmo caminho dos antediluvianos. Então veja bem, verso 5, ó. Então, verso em vermelho aqui, ó, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentavam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então Deus decidiu confundir a língua deles, tá? Aí, verso 8, ó, destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gente, Babel é a palavra que deu origem ao nome Babilônia. Esse local onde foi construída a Torre de Babel foi onde foi construída posteriormente e se desenvolveu a cidade de Babilônia. Uma cidade que, de acordo com o Apocalipse, né, é um símbolo da rebeldia e da confusão religiosa. Você está entendendo? Dentro da simbologia apocalíptica, nós temos ali o termo Babilônia,
como significando confusão, tá? E o berço de Babilônia foi Babel, tá? Que significa também ali a confusão desse povo todo aí, tá bom? Muito bem, o que acontece então? Entendendo que agora as nações estavam divididas, cada um que tinha uma língua parecida ia junto para um canto. Deus espalhou as nações, cada um para um canto, né? Cada um falava. E dessa maneira Deus refreou o avanço do pecado, tá? E agora as nações dificilmente conseguiriam se comunicar. Muito bem. Só que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós e pagar pelos nossos pecados. E essa boa nova, que é chamada de evangelho, deveria ser pregado a todas as nações, inclusive para esses povos estrangeiros aí, tá? E na nação de Israel, ali Deus escolhe 12 discípulos que falavam ali provavelmente o aramaico, uma versão ali mista de hebraico e língua babilônica, né? Porque na Babilônia se falava o aramaico, mas por causa de Israel ter sido levado como escravos ali para a Babilônia, eles acabaram tendo a sua língua ali meio que ela sofreu ali uma junção com a língua aramaica, né? O hebraico meio que se misturou com a língua aramaica, tá? Então, a língua que Jesus falava era o aramaico, uma versão de mistura de hebraico e aramaico ali. Mas os discípulos eram pescadores, muitos deles eram pobres, gente simples, e até os que eram mais estudados ali, a gente não tem nenhuma referência de que eles sabiam, eram doutos em falar em várias línguas. Então, Jesus, ele tinha um plano de espalhar o evangelho por todas as nações. Vamos ver aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. E ali diz o seguinte, ó: sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus queria que o evangelho, a boa nova da salvação, fosse espalhada para todas as nações. Começando em Jerusalém, indo para a Judéia, né, os arredores, que Jerusalém ficava na Judéia, né? Aí depois indo para Samaria, Samaria ficava mais longe ainda do que o território da Judéia. E aí aos confins da terra, né? Entendeu? Então, começariam ali em Jerusalém a trabalhar e a pregar o evangelho e iriam se espalhando pela terra, tá? Só que, como eu disse, por causa da diáspora, né, quando os judeus foram levados cativos para outros países, muitos retornaram de volta para a Judéia, mas muitos não retornaram. Mas eles continuavam com a religião judaica, mesmo morando no exílio, morando em outros países, né? Então, quando eles voltam, por conta de serem judeus, eles cumpriam o seu costume religioso. Os judeus tinham que voltar para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Existiam 7 festas diferentes que eram celebradas no primeiro, no terceiro e no 7º mês. Então, em algumas dessas ocasiões, as pessoas que moravam muito longe, o cara morava lá no Egito, ele fazia uma viagem longa para participar pelo menos de uma dessas festas aí, né? Eles faziam de tudo para participar dessa peregrinação, né? Só que o camarada que cresceu no Egito, entendeu? Ele não falava aramaico. Ele falava a língua que ele tinha lá, provavelmente o copta, né? Que era a língua egípcia da época. Então, ele vinha falando aquela língua, e a língua hebraica para ele era uma língua estranha. Então era uma língua que ele tinha um pouco conhecimento, o hebraico, o aramaico, né? Era mais uma língua cerimonial religiosa para ele, né? Então, como ele tinha que participar dessas peregrinações, ele tinha como uma língua secundária, tá? Mas a língua mesmo dele, de nascença, que ele se acostumou, que ele entendia melhor, era a língua copta lá do Egito. E cada um que veio de tal lugar tinha a sua própria língua. Então, qual que era o propósito aqui? Aproveitando-se da festa de Pentecostes, que tinha um monte de peregrinos vindo de vários lugares, né? Deus derrama seu Espírito na vida dos discípulos. E eles ali agora, cheios do Espírito Santo, recebem um dom de línguas para poder pregar para esses estrangeiros. Pessoas que eram judeus, mas que eram de outras nações, que nasceram em outras nações. Olha só. Atos capítulo 2, verso 1. Ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Mas como é que foi isso aí? Vamos ver o dom de línguas aqui, ó, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto, olha só, gente, ó, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tá vendo aqui, gente? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Em vermelho aqui, ó. Gente, eles não estavam falando línguas que não eram compreensíveis. Eles estavam falando línguas que existiam, línguas do mundo. Copta, grego, latim, né, etc., né? Línguas da Mesopotâmia, de vários lugares. Olha só, verso 7. Ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? Olha o verso 8, gente, em azul, ó. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, gente, do lugar onde eles tinham nascido. Tá vendo? Os discípulos não estavam falando línguas estranhas aqui, estavam falando línguas do lugar. Tá certo? Verso 9, ó, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como, ó, em azul de novo, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Eles estavam entendendo o que os caras estavam pregando, que os discípulos estavam pregando. Eram as grandezas de Deus, o que Deus tinha feito através de seu Filho Jesus Cristo. Entendeu? Tá muito claro para mim esse texto, gente, tá bom? Então, a partir deste texto, deste capítulo de Atos 2, eu, Rui, não entendo aqui que existe essa questão das línguas estranhas, tá? Agora vamos dar uma olhada no manual das línguas que Paulo deixou pra gente lá em 1 Coríntios capítulo 14, tá? Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 14, né? Então, ó, o dom de profecia é superior ao de línguas. Vamos ver aqui. Se você quer entender dom de línguas, vem aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, e dá uma lida, gente. Veja o texto como ele está escrito aqui. Tá? Veja o que Deus nos deixou através do seu servo Paulo, nos explicando a respeito do dom de línguas. Tá? Vamos ver aqui, ó. Muito bem, eu não vou ler tudo não, tá, gente? Que é muita coisa para ler. O vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu não quero que fique muito longo. Vamos lá, então. Verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tá? Então, Paulo está falando aqui, olha, quem aparece falando em outras línguas, e segundo o contexto aqui, tá, gente? A gente vai ver, vai ficar mais claro isso, tá? Mas segundo o contexto aqui, que o Paulo está dizendo aqui, se eu sou brasileiro e chega um cara falando em inglês e eu não sei falar inglês, o que quer que ele fale, que ele pregue, ou que ele ore, só Deus vai entender naquele momento, porque eu não falo inglês. Tá entendendo? Vamos ver, ó, isso vai ficar mais claro conforme a gente vai lendo daí pra frente. Ó. Verso 4. Ó. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, se não houver intérprete, não há edificação. Não se aprende nada com aquilo. O que nos edifica? A palavra de Deus nos edifica. Estudarmos a vida de Jesus, estudarmos o que os profetas deixaram sobre Jesus, estudarmos a lei, as festas judaicas, as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, isso edifica a nossa gente. Estão entendendo? Isso nos ensina, nos repreende, nos anima quando estamos tristes. Tá? Agora, se alguém chega pregando a Bíblia em outra língua,
Aquilo não vai me edificar em nada, porque eu não vou entender nada, tá certo? Mas peraí, não ficou muito claro que é isso. Bom, vamos continuar, gente. Vamos continuar. Vai ficar mais claro ainda. Vamos ver. Vamos ver. Verso 6 em azul. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? De que adianta eu chegar falando aqui grego, vocês que falam aramaico aqui não vão entender nada. De que adiantarei? Tá? Verso 7, ó. Em vermelho. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não forem bem distintos, como se reconhecerá o que toca na flauta ou na cítara? Então vamos supor, eu chego aqui com uma flauta e começo. O que você está tocando? Eu não estou entendendo isso. Pera, eu vou tentar de novo. Não, e toca direito, você não está tocando direito. Não, tem que ser bem tocado, senão eu não vou entender. Tá bom, vai lá. Ah, esse é o hino nacional brasileiro. Agora eu percebi. Deu para entender, gente? É isso que Paulo tá. Ele usou ainda o exemplo de um instrumento mal tocado. Que não vai ter para entender que música é essa se você não tocar direito a música, entendeu? Então, se não, o verso 7, ó. Então, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem som, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, olha só, deixei bem destacado aqui em letra grande ainda, gente, ó. Vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Tá entendendo, gente? Paulo está preocupado em na igreja ter momentos inúteis. Porque vinha, percebam, era um local, recebia muitos estrangeiros ali. É difícil talvez para um brasileiro entender, porque o Brasil é um país que não recebe muito estrangeiro. Mas eu tô aqui em Portugal, aqui na região que eu moro, tem um monte de inglês, pessoal da Holanda lá, holandeses, né? Indiano, paquistanês, chinês, tem um monte de gente aí. E a gente às vezes participa de feiras, a gente vende aqui microverduras, né? E a gente atende, o pessoal chega falando em francês lá, eu falei, ih, já era, não consigo vender para esse camarada aí. Chega um camarada falando em Dutch, né, que é a língua dos holandeses lá, eu falei, esse aí, ó, você não fala inglês, do you speak English? Do you speak English? Então, eu sempre busco as línguas que eu conheço. Você fala português? Não. Então, meu amigo, não dá. Ó, microgreens, fala inglês? Sim, eu falo. Yes, I speak English. Eu falo inglês. Tá, beleza. Então aí a gente comunica, né? Então nós precisamos encontrar uma pessoa que fale a língua que nós entendamos, especialmente para pregar o evangelho. Tá entendendo? Olha só, verso 10, ó. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Perceba, tá falando de línguas do mundo, gente. Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Quer dizer, cada língua tem um significado. O inglês tem um significado, o romeno tem um significado, o hebraico tem um significado, o grego tem outro significado. Tá entendendo? O português tem um significado. Agora, verso 11. Ó, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. É como se eu tivesse aqui, eu aqui com um chinês aqui falando, e a gente não... você é um chinês, você tá falando... O cara tá falando, eu tô aqui, cara, poxa, eu não tô entendendo o que você tá falando. E ele tá falando lá, tá falando comigo, e ele não me entende, eu não entendo, tá entendendo? É isso que Paulo tá dizendo aqui, ó. Vamos pro verso 13, ó, em vermelho de novo. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então o camarada que não falasse a língua de outro estrangeiro, tá? Ou alguém que viesse de fora para trazer uma mensagem de Deus ali, ele deveria pedir o dom de línguas para Deus. Ele milagrosamente passaria a falar a língua local da pessoa, entendeu? Olha só, verso 14, ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não vai dar frutos, gente. Então o que adianta eu viajar lá? Vou viajar lá na China, eu não falo chinês. Então, eu tenho que ter duas atitudes. Ou eu vou estudar o chinês, vou desenvolver a língua chinesa, ou, se Deus me enviou para lá, ele não tinha nenhuma opção de outra pessoa
que falasse o chinês para enviar ele, Rui, vai você que não tem mais ninguém para ir. Vai lá. E aí eu chego lá. Eu vou, Senhor, eu não falo chinês. Então, me conceda o dom de falar a língua chinesa. Então, milagrosamente, Deus me concederia o dom de falar uma língua dos homens, uma língua que existe. Como Paulo deixou bem claro ali, ó. Verso 11, se eu ignorar, pois, a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, né? Há muitas vozes no mundo. Verso 10, ó, há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Então, a preocupação de Paulo que era a pregação do evangelho, era um culto frutífero. Olha só, verso 14, ó, em vermelho aqui, ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não dá frutos. O meu trabalho evangelístico não vai ganhar ninguém. Se eu chegar lá falando... Imagina meu estudo bíblico. Eu dou estudo bíblico para vocês. Eu chego lá falando em romeno. Eu dou o estudo bíblico inteiro em romeno. Vocês vão acreditar em alguma coisa que eu falo? Vocês não vão nem entender o que eu tenho falado. Estão entendendo? Infrutífero. E o que acontece? Gente, ó, Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 3, verso 10, ó. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Gente, a árvore que não produz fruto é cortada. Se eu não produzo frutos, se eu não ganho almas para Jesus, Jesus vai mandar outro no meu lugar. E eu vou dar contas a Deus, porque eu não fui um bom missionário, estão entendendo? Muito bem. Agora, Paulo diz aqui, ó, verso 18, ó, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Tá? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, veja que o propósito sempre é instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua que ninguém vai entender. Ele preferia falar com entendimento. Então, o que adianta ele chegasse lá e só para se amostrar, começasse a falar em outras línguas e tal? Entendeu? Então, gente, isso não faz sentido. Dentro do propósito da pregação do evangelho, a língua tem um propósito. É transmitir o evangelho. Tá? Verso 22. Ó, de sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. Então, a gente vai pregar o evangelho. Então, você vai receber o dom de línguas para pregar para quem é incrédulo, para quem não crê ainda. Você vai lá pregar o evangelho para eles. Olha só, mas a profecia, ó, sono ativado aqui que já é tarde, viu, gente? Vamos lá. Ó, mas a profecia aqui, ó, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então imagina, você está pregando na igreja lá, tá todo mundo, um fala... Eu sei, gente, porque eu fui missionário na Romênia, e ali tinha os romanis, eram ciganos, tá? Então acontecia o seguinte, a gente chegava na igreja, alguns falavam húngaro, outros falavam em romani, e tinha os romenos. E ainda tinha eu que falava inglês, eu não falava nenhuma dessas línguas na época. Então, eu preguei nessa igreja aí. Aí pegaram um húngaro que falava inglês, aí eu pregava. Bom dia, irmãos. Aí o cara traduzia para o húngaro. Aí o cara que falava romani, ele tinha que traduzir o que o húngaro tinha falado para o romani. Entendeu? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Como vai vocês? Como vai vocês? Como vai vocês? Então eram 3 sermões pregados ali. Gente, era muito difícil, tá? E eu não podia pregar um sermão muito longo, senão com 3 vezes, né, repetindo o que eu falei, ficava 3 vezes mais longo. Imagina, nós temos um estudo bíblico de 1 hora, nesse sistema aí o estudo bíblico duraria 3 horas. Então teria que fazer um estudo menor, mas, né? Então, gente, agora imagina que não tivesse os intérpretes, e eu só chegasse falando inglês, aí os caras iam reclamar em húngaro, outros iam reclamar em romeno, outros iam reclamar em romani, ia ficar todo mundo falando, e não ia produzir fruto nenhum. E não teria mensagem nenhuma. Entendeu? E era só um êxtase ali, um momento ali de talvez de irritação ou de confusão, típico de Babel, como a Torre de Babel. Línguas, confusão. Ninguém entende nada. E não conseguiu nem construir a torre, né? Como que vai construir o reino de Deus se não nos compreendemos? Tá? O reino de Deus não é Babel, gente. Vamos lá. Verso 26. Ó. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Tudo tem que ter um propósito lógico para edificação, para o crescimento espiritual
do Filho de Deus. E verso 27, ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Lembra que eu falei que foi difícil pregar? Eu pregava em inglês, aí o cara traduzia para o húngaro, o outro traduzia para o romani, e o meu sermão durou três vezes mais, né? Então o limite era, imagina se fosse 4, 5, um sermão de 1 hora, se tivesse 5 caras traduzindo, ia ser 5 horas ali, todo mundo ia dormir, nem na metade, no primeiro terço do sermão, ia todo mundo dormir lá. Tá entendendo? Então Paulo estabelece uma regra, olha, no máximo 3 tradutores, né? Então, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, um de cada vez, não ao mesmo tempo, tá entendendo? E haja quem interprete, tá? Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja. Então, Paulo está, de certa maneira, proibindo que se fale coisas na igreja sem interpretação, sem ter um entendimento, porque não haveria fruto algum, seria infrutífero, e a árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo, né? Então o camarada, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Uma vez eu fui à França, quando eu morava em Paris, a gente frequentava, eu não falo francês, tá? Estou estudando francês agora, mas quando eu morei em Paris, eu visitei uma igreja que falava francês. E eu não entendi nada, gente. Eu fiquei lá, tal. Aí, o que eu fiz? Abri minha Bíblia, li e orei. Fiquei sozinho, calado, não atrapalhei o culto deles. Eles tocaram o culto deles para frente, não havia intérprete para mim. Então, simplesmente estive lá reunido com eles, mas não falei nada, eles não falaram nada comigo. Me cumprimentaram, claro. Ninguém se entendeu, tal. Mas cada um ficou no seu canto, tá certo? E eu fiquei ali calado comigo mesmo, falando com Deus. Foi o que eu fiz. Foi um momento que eu tive de reflexão com Deus sozinho ali, tá? É o que foi, tá certo? Porque foi assim que Paulo instruiu que deveria ser. É o que está escrito aqui, gente. Veja, tá? É o que está escrito aqui, tá? Muito bem, vamos ver aqui o final. Verso 39, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proíbem falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, com organização, decência, sabe? A casa de Deus, um lugar de respeito, de meditação, não de lugar de gritarias, de balbúrdias, de mistura, de todo mundo falando ao mesmo tempo. Inclusive, Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 5, ele nos ensina como orar, né? E veja, não pode ficar repetindo coisas. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 5, ele nos ensina como orar, olha só. Olha só, vou direto para o verso 7 aqui, que o vídeo já está longo, tá? Orando, não useis de vãs repetições, tá? Então, existem manifestações aí que eu vejo que o camarada fica repetindo a mesma frase, uma frase que ninguém entende, ele fica lá repetindo aquilo, repete. Gente, não é assim que ora, não é assim que transmite, não é assim que frutifica no Espírito. Não é assim que a Bíblia me ensina. Tá entendendo? E Jesus ensina aqui a oração, olha só como é que é. Tem palavras, ó. Mateus capítulo 6, verso 9, ó. Portanto, vós orareis assim, ó. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gente, Jesus nunca orou em palavras que não são compreensíveis. Os discípulos nunca oraram em palavras que não são compreensíveis. Você não tem um exemplo sequer na Bíblia de línguas estranhas. O que se tem é uma compreensão um pouco equivocada das palavras de Paulo e do que aconteceu lá em Atos. Por isso que eu fiz questão de ser bem sistemático ali no verso, para a gente perceber o contexto geral, o contexto local da situação. Pela palavra de Deus, pela Bíblia, não dá para eu acreditar que você começa a falar simplesmente coisas aí que ninguém entende. Tá entendendo? E é isso, gente, né? Lembrando que Babel é o único trecho bíblico que nós temos de confusão linguística, né?
em que várias pessoas estão falando coisas que ninguém entende. É o único trecho. E não é uma coisa positiva para o povo de Deus. Não é um exemplo a ser seguido. Pelo contrário, é um momento de rebelião. E a mistura das línguas é uma disciplina que Deus impõe à humanidade. Né? Deus estabelece a diferença de línguas, a confusão de línguas, para que o pecado não se alastrasse tão rapidamente. Então, nós não vemos no Evangelho, nós não vemos no contexto bíblico alguma justificativa para isso. Eu não encontro. Eu gostaria que, se alguém souber de alguma coisa, que me mostre. Mas não há essa justificativa dentro do Evangelho. E segundo a orientação de 1 Coríntios 14, né, as línguas que são faladas, às quais ele se refere ali, são línguas existentes em inglês, português, japonês, chinês, indiano, etc. Tá? Bom, gente, eu quero deixar bem claro também que eu respeito todas as crenças. E se alguém discorda de mim, né, eu respeito completamente, tá bom? E eu só estou compartilhando aqui a maneira que eu entendo o que está escrito ali, tá? Se você vê outra coisa diferente no texto, manda aí e a gente conversa a respeito, tá bom? Não devemos julgar uns aos outros, não estou julgando quem tem essa prática, né? Eu só não vejo isso para mim e não recomendaria isso para outras pessoas, porque eu não vejo justificação no texto bíblico para isso. E eu sou um cristão sola escritura, quer dizer, para mim, o cristão deve se basear somente no que está escrito, como Jesus fazia. Está escrito. Tá bom? É isso, gente. Um grande abraço, espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, estamos aí, manda lá no grupo, tá bom? Valeu, um abraço.